Boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse aqui é o TVM, é o Tempo para Vender Mais e Melhor. Nesse projeto, nesse espaço, eu vou sempre trazer aqui para vocês temas, dicas, orientações, informações que vão fazer você vender mais e melhor. Você que é empreendedora, que é empreendedor, tem um pequeno negócio e está querendo vender mais, fica por aqui, acompanhe os meus vídeos, acompanhe esse projeto, você sempre vai ter alguma coisa para melhorar no seu negócio. Eu sei que você já está aí na batalha, como eu, que sou empreendedora também, mas fica por aqui que você vai sempre ter dicas, orientações, exemplos, que vão fazer você obter mais resultados com seus negócios. Que tal? E eu sempre trago informações e elementos para você melhorar suas vendas, sempre com soluções práticas, com soluções que estão ao seu alcance. Então, fica por aqui, que você não vai precisar de investimento adicional, é aplicar o passo a passo que eu trago para vocês, todo dia tem novidade, então fica por aqui. E por que eu falo vender mais e melhor? Porque quando você vende melhor, não é só vender mais. Quando você vende melhor, você deixa o seu cliente satisfeito e ele volta. Você consegue vender mais e deixar o seu cliente mais feliz com o que ele está comprando. O cliente satisfeito é o segredo, é o cliente fidelizado, é aquele que volta mais vezes e que traz outros clientes. Então, quando eu falo vender mais e melhor, é aquela venda que é melhor para você, a melhor para o seu negócio, seja o valor do ticket, seja o preço que vai ser financeiramente mais sustentável para a sua empresa, é isso que eu chamo da melhor venda. Então, não é só vender mais e melhor. Bom, vou me apresentar, eu sou Yara Rocha, fundadora da Ânima Inteligência em Varejo, e eu ajudo empreendedores, donos de pequenos negócios, de comércio e de serviços, a vender mais. É isso que eu quero, que eu desejo para você, e por isso que eu estou te convidando para ficar aqui comigo, assistindo os meus vídeos e ouvindo, trocando, mandando suas questões, mandando suas dúvidas, para eu poder te ajudar também. Bem, no episódio de hoje, eu reuni duas colocações de seguidores que me mandaram, porque eu estou sempre conversando com empreendedores como você, e eu sempre pergunto, qual é a sua maior dificuldade para crescer em vendas? Para obter aquela venda que você quer, que você precisa, que você planejou, aquela venda que vai deixar a sua vida empresarial como você desejava quando você resolveu empreender. Então, vamos lá. Eu sempre pergunto, qual a sua maior dificuldade? E hoje eu vou tentar ajudar duas seguidoras que me mandaram duas colocações e eu agrupei porque o assunto que eu trago aqui hoje vai resolver, ou encaminhar, ou ajudar, ou inspirar nos dois casos. As duas questões que eu trouxe hoje foram as perguntas dessas seguidoras. Como convencer o meu cliente do meu valor? Como mostrar o meu valor para o meu cliente? Olha só que importante. Claro que o cliente tem que entender e valorizar o que você tem para oferecer, claro que sim. Então, como fazer isso? E a outra colocação, que também vai ser respondida com esse episódio de hoje, é como superar as dificuldades da venda, as objeções do meu cliente. O meu cliente, no caso dessa seguidora, está dizendo não. Ele não está vindo, ou ele está vindo, mas não está comprando. E ele tem algumas objeções, ele tem algumas questões. Como superar? Bem, é claro que a gente tem sempre muito a explorar, tem sempre muitas informações para reunir. É claro que essas questões da venda ou da queda das vendas, elas estão sempre presentes e elas têm que ser resolvidas diariamente, mas beleza, a gente vai fazer isso. Mas o que eu vou falar hoje, que ajuda muito a responder, o que eu vou falar hoje, que ajuda muito a responder
essas questões. Deixa eu ajustar uma coisinha aqui, que daí ele vai parar de tocar. Acho, pelo menos espero que pare de tocar. O que vai ajudar muito a você convencer o seu cliente, mostrar o seu valor para o seu cliente e também superar as objeções do cliente, aquele cliente que não está vindo mais, ou aquele cliente que veio, mas não comprou, enfim, é o seguinte, nós vamos falar dos seus pontos fortes. Seus pontos fortes. Claro que quando eu falo em pontos fortes, assim, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando, mas vamos falar dos pontos fortes do seu negócio, da sua empresa, da sua loja, ou da sua marca, ou dos seus serviços, no conceito do marketing, o que são os pontos fortes e por que eles vão te ajudar a vender. A gente está aqui tratando de mais um conjunto valioso de informações concretas que estão dentro do seu negócio, que você já tem. Lembra que eu te falei agora há pouco, que eu sempre trago soluções práticas e que estão ao seu alcance, porque eu levanto a bandeira e eu defendo a tese que as grandes e maiores riquezas que você tem para melhorar suas vendas já estão com você, já estão no seu negócio. Então, quando eu falo de informações valiosas e concretas, essa riqueza, eu estou falando do que já está no seu negócio. É isso. E elas estão ao seu alcance. Então, olha só, soluções práticas, informações que você já tem, é uma questão de ir lá buscar, de organizar e de saber o que fazer com elas. É isso, é essa a metodologia que eu sigo para te levar ao crescimento em vendas, com soluções práticas, sem necessidade de investimento adicional. Por quê? Porque a grande diamante você já tem, e é ele que a gente vai lapidar a cada ponto, a cada informação, a cada plano, a cada estratégia que a gente estiver criando aqui. Combinado? Bom, vamos lá. Sob o ponto de vista de marketing, você está falando do marketing direcionado a vendas. É isso que a gente quer. O ponto forte é aquilo que você consegue fazer, que você faz melhor que a média, melhor que a concorrência. É aquilo que você faz, que é uma habilidade sua, é uma característica no seu negócio, reconhecido pelo seu cliente, e que mostra para o seu cliente que há uma vantagem, que é uma vantagem, que esse seu ponto forte é uma vantagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você ver a importância de associar esses dois conceitos, tá? Então, os pontos fortes de uma empresa são as qualidades ou aspectos, são os aspectos positivos dessa empresa. Os pontos fortes da empresa, do seu negócio, da sua loja, dos seus serviços, não importa. Isso vale até para a gente, né, como pessoa física, né? Os pontos fortes, eles são um valor sólido e um pilar da sua marca. Os pontos fortes, eles além de ser uma marca importante da sua marca, da personalidade do seu negócio, da sua empresa, eles são um pilar e eles têm que ser explorados, e eles têm que ser divulgados, e eles têm que ser, acima de tudo, percebidos pelo seu cliente. Porque senão, veja, se você tem uma grande vantagem para oferecer, um ponto forte que você sabe que o seu cliente vai valorizar, mas ele não está sabendo, não vai trazer resultado, certo? Então, a gente tem que associar todos esses elementos. Então, vamos lá. Você já parou para pensar no que é quais são os pontos fortes do seu negócio? No que você é realmente boa ou bom naquilo que você faz? Essa resposta vai trazer, se você parar e a gente vai terminar esse vídeo com uma tarefa, um exercício que você vai fazer, vai aplicar hoje mesmo e vai sentir o resultado. Então, vamos lá. Você já parou para pensar? Não só pensar, sempre falo, anota, pode ser no bloquinho do celular, pode ser num caderno, não importa, o importante é você fazer, anotar e dar andamento e aplicar esses conteúdos que eu estou trazendo aqui. Mas vamos lá. Você já parou para pensar no que a sua empresa é realmente boa, o que ela faz acima da média?
Qual é a grande vantagem que você está entregando para o seu cliente, diferente da concorrência? Você precisa pensar em alguns tópicos para chegar nos seus pontos fortes, que é justamente isso. O que eu faço? Aonde que eu mando bem pra caramba? Onde que você está mandando bem? Onde que o seu negócio está, olha, entregando pra caramba, entregando o valor que o seu cliente procura, entregando aquilo que você se propõe? Qual é a sua maior vantagem competitiva em relação à concorrência? Essas respostas vão te levar às vantagens que você tem em relação à concorrência para o seu cliente. Como são essas vantagens que vão te levar a se posicionar na hora da venda, na hora de conquistar esse cliente, na hora de trazer novos clientes, na hora de fidelizar. Seus pontos fortes são super importantes. Então, vamos lá. Os pontos fortes são aqueles que trazem o seu cliente. Os pontos fortes são aqueles em que você manda muito bem, que você faz melhor, oferece melhor do que a concorrência, e que trazem o seu cliente, e que fica claro para o seu cliente as vantagens que ele tem quando ele compra de você. Tá legal? Tá combinado? Agora, por que é que essas qualidades são grande vantagem? Porque elas criam oportunidades de venda para o seu cliente. E elas não só devem ser mantidas, como você tem que praticar, como elas também devem ser reforçadas, divulgadas. O cliente tem que perceber, ele tem que saber que ele leva uma grande vantagem ao comprar de você. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos e você vai ver do que eu estou falando, né, de vantagem. Por que o ponto forte apresenta uma vantagem? Quando você explora e deixa muito claro para o seu cliente, olha só, aqui eu mando muito bem nesse aspecto e é uma tremenda vantagem para você. Pronto. É isso que vai gerar o seu resultado, entre outras coisas, certo? Esse é um ponto, este é o caminho que vai levar os seus pontos fortes a serem traduzidos em vendas. É isso que a gente quer. Bom, os pontos fortes, vou dar aqui alguns exemplos e depois exemplos de empreendedores para você se inspirar, para você buscar, tá bom? E vamos terminar com aquela dica prática que eu sempre deixo aqui para você. Bom, vamos lá. O que podem ser pontos fortes do seu negócio? Podem ser, sim, um produto com qualidade superior, claro. Pode ser um produto com qualidade superior. Pode ser o melhor preço? Pode, se essa for a sua estratégia, se essa for a sua decisão. Eu sempre falo, muito cuidado com o preço. Se a sua estratégia não for de menor preço, cuidado para você não entrar numa guerra onde você pode até vender mais, mas vai ganhar pouco. Não é essa a venda. Se for sua estratégia, preço, então, sim, é um ponto forte. Um atendimento especial, maravilhoso, que é elogiado pelos seus clientes, seguramente é um ponto forte. A atuação da equipe, se você tem um ponto de venda físico ou não, mas se você tem equipe, a atuação da equipe é um ponto forte. Claro que é um ponto forte, especialmente se você ouve elogios dos seus clientes. Sempre você tem que cruzar aquilo que você identifica dentro do seu negócio com aquilo que você ouve dos seus clientes, sempre, tá? É a opinião, e especialmente os elogios dos seus clientes, que vão validar essa informação. Então, o atendimento que é elogiado pelos seus clientes, claro que é um ponto forte. A localização, certamente, é um ponto forte. Os seus fornecedores, a forma como você trabalha, a comodidade no atendimento ao seu cliente, a conveniência, tudo isso, todos esses são pontos fortes. Todos esses significam alguma vantagem do seu cliente de ir comprar com você ou contratar o seu serviço. No caso de serviços, então, atendimento, pontualidade, agilidade, garantia, tudo isso conta, né? O quanto mais você faz para que o seu cliente sinta confiança, no caso de serviços, o cliente precisa sentir confiança em você, para escolher você. Eu sempre gosto de sugerir, coloque-se no lugar de um consumidor. É a mesma coisa, quer partir por um exemplo médico, dentista, alguém que vai fazer um serviço dentro da sua casa, o critério, muitas vezes, o critério número 1 não é preço,
É confiança. É aquele fornecedor em quem você confia, e assim por diante. Então, olha como tem pontos fortes vários para a gente identificar e explorar. Lembrando sempre que os pontos fortes, eles têm que fazer sentido para o seu cliente. Eles têm que significar, eles têm que mostrar claramente que há uma vantagem para ele, se ele compra de você e não da concorrência. Combinado? Bom, olha só. Eu quero falar aqui de 3 situações que não são os pontos fortes que vão trazer resultado para você, tá? Eu falei aqui bastante do que são os pontos fortes que vão trazer resultado para você. Agora eu vou falar aqui de 3 pontos que não vão trazer resultado para você. Por quê? Para você colocar sua energia no caminho certo. Não vamos colocar sua energia no caminho que não vai gerar aquele resultado que você quer em vendas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que não vai trazer o resultado que você quer. Usar os pontos fortes da concorrência. Para tentar atrair o seu cliente para o seu negócio. Não vai funcionar. Porque a concorrência também é percebida pelos seus pontos fortes. Aqui é uma questão de encontrar os seus, entre outras coisas. Se você já acompanha os meus vídeos, você sabe que eu trago aqui outros elementos que são a sua diferenciação. Então, usar o ponto forte da concorrência para atrair para o seu negócio não vai gerar o resultado que você quer, porque o cliente conhece a concorrência e o cliente vai saber que o concorrente tem aquele ponto forte. Cuidado, quando você quiser atrair o seu cliente para o seu negócio desta forma, você tem que usar o que é seu, tá? Outro erro muito comum na hora de apresentar os pontos fortes para atrair o cliente, para aumentar suas vendas, é você simplesmente não identificar e não valorizar os seus pontos fortes. Poxa, se você manda muito bem naquilo que você está fazendo, se você sabe que o seu ponto forte representa uma vantagem real para o seu cliente, é algo que ele valoriza, se você não identifica, não valoriza, não divulga, você está deixando a venda na mesa. Ela está ao seu alcance, você não está buscando. Você tem o que seu cliente procura e você não está valorizando, você não está divulgando. Então, esse é o segundo erro no tópico pontos fortes para aumentar suas vendas. E o terceiro, muito cuidado com isso, é você eleger pontos fortes, identificar e não praticar. E aí eles não são pontos fortes. Então, não adianta você pensar naqueles pontos que você sabe ou acha que o seu cliente quer ouvir e não são 100% verdade naquilo que você oferece. Não vai funcionar. Não vai trazer o resultado que você precisa em vendas e pode pesar contra o seu negócio. Então, esses tópicos não trazem o resultado. Cuidado, cuidado. Não tente usar os pontos fortes da concorrência. Não deixe os seus pontos fortes tímidos. Não seja tímido. Não seja tímido com os seus pontos fortes. E pratique. Se você está falando que o seu ponto forte é este, pratique. Não deixe de lado. Não deixe de ser verdadeira ou verdadeiro naquilo que você está colocando. Eu vou dar exemplos aqui que vão te inspirar daqui a pouquinho. Vou te dar exemplos de empresários que praticam muito bem seus pontos fortes, tá legal? Bem, então, por que que os pontos fortes são uma grande oportunidade para você crescer as suas vendas? Porque eles mostram ao seu cliente a vantagem... Porque eles mostram ao seu cliente a vantagem que eles têm em comprar de você. Vou recapitular porque travou aqui um pouquinho o meu vídeo. Por que que os pontos fortes são um atalho para as suas vendas? Porque os pontos fortes significam uma grande oportunidade para você crescer suas vendas. Porque eles mostram para o seu cliente que é uma vantagem comprar de você e não do seu concorrente. E isso tem que ser verdadeiro e isso tem que fazer sentido para o seu cliente. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui? Vou dar uns exemplos. E eu gosto de exemplos, eu sempre anoto alguns para trazer para vocês, mas à medida em que eu vou contando, outros me ocorrem, então vamos lá. Lembrando, se você tiver dúvidas, perguntas, se você quiser conversar comigo, não fique tímida, não fique tímido, mande uma mensagem para mim que a gente vai conversar e eu posso trazer
assim como eu sempre trago nesses vídeos, nos episódios do TVM, questões colocadas por seguidores, eu posso fazer o mesmo com você. É só você me mandar, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui de pontos fortes. Primeiro exemplo que eu separei, que eu anotei aqui para passar para vocês, é o da Marie. A Marie tem um salão de beleza. E aí, quais são os... Ela é uma super profissional, já era muito reconhecida pela qualidade do seu serviço há muito tempo. E aí ela abriu o salão dela, já tem alguns anos. Bom, ela tem alguns pontos fortes muito interessantes. Pense, lembre, o ponto forte tem que fazer sentido para o seu cliente, para a sua cliente, combinado? Beleza, senão, né, não adianta. Então, vamos lá. A Marie tem um salão, e eu vou falar aqui para vocês alguns pontos fortes do salão da Marie. A localização, ela é um ponto forte do salão dela. A localização do salão da Marie é ótima. A conveniência no acesso, e aí eu estou falando de não ter trânsito, ou pouco trânsito e tudo mais, e estacionamento. É um ponto forte do salão da Marie. Olha só, se você vai escolher um salão, se você tem, enfim, você deve ter algumas opções, claro que a gente está sempre mais fidelizado, assim, espero, né, que eu tenha algum salão que tenha conquistado mais o seu coração, mas se você está em dúvida, você vai pensar algumas coisas, assim, na decisão, na hora que você está decidindo aonde ir. E o mesmo vale para restaurante, o mesmo vale para mercado, o mesmo vale para vários outros tipos de comércio e de serviços, entendeu? Então, você está sempre pesando, na hora da compra, você está sempre pesando quais são as vantagens de ir aqui ou ali. No caso do salão de beleza, se eu estou te oferecendo um serviço reconhecidamente bom, com uma facilidade de acesso, facilidade de estacionamento, com conveniência, é uma vantagem para essa cliente. É uma vantagem, portanto, é um ponto forte, sim. E tem uma outra coisa tem um outro ponto forte, e aí é um ponto forte, mas é também um diferencial da Marie, do salão da Marie, é que ela, sempre que ela termina um serviço, ela conclui com uma entrega adicional. Então, se ela está fazendo a sobrancelha, ela vai te maquiar. Rapidinho, mas você sai dali mais bonita. Ela sempre está surpreendendo. Grande vantagem. É uma vantagem. Então, se eu tiver que escolher entre aqui e ali, eu tenho conveniência para estacionar, eu tenho facilidade de acesso, e ainda sempre saio dali maquiada, me sentindo mais bonita, são grandes vantagens. É um fator, é um ponto forte que me faz decidir por aquele lugar. E assim, o seu estabelecimento, o seu restaurante, a sua loja, o seu negócio também tem aquele ponto que é tão importante, tão interessante para os seus clientes, que vai fazê-lo decidir por você. É isso, é encontrar e trabalhar em cima disso. Se você, por exemplo, tem um serviço de delivery ou por delivery, a pontualidade, a agilidade são pontos fortes, porque quando a pessoa está procurando, pedindo uma entrega em casa, ela está querendo conveniência, ela está querendo comodidade, mas ela quer na hora que ela quer. Então, são pontos fortes importantes que vão fazer o cliente decidir se você tem se você é reconhecido e você pratica. Lembra dos erros que eu comentei, né? Você tem que praticar esse ponto forte que você está colocando como seu. Outros exemplos. Loja de moda que vende, loja multimarcas. Qual é o ponto forte? Um ponto forte que também pode ser facilidade de acesso, a localização, estacionamento, claro que pode ser. Mas uma loja de moda, uma loja multimarcas, tem um ponto forte muito interessante, que é a variedade de moda, de marcas e de estilos, que, claro, tem que fazer o sentido, que fazem sentido para essa cliente, porque daí ela chega lá, ela encontra opções, ela encontra variedade que vão atender o que ela está buscando. É um ponto forte, sim. Por exemplo, eu tenho algumas seguidoras que sempre conversam comigo e que têm brechós. Bom, o que é um ponto forte de um brechó? Pensando na proposta de um brechó, é a oferta das peças e o estado de conservação. Claro,
são pontos fortes. Então, se você tem uma oferta interessante de peças, e aí você pode ou não escolher um estilo, tá? E o estado de conservação é impecável, aquelas peças estão bem tratadas, estão bem cuidadas, e o seu cliente chega lá e fica super feliz com aquilo. São 2 pontos fortes se você tem um brechó, por exemplo. Serviços de estética, que é mais ou menos parecido com a questão de salão de beleza, como eu estava falando, mas, na verdade, ele vai um pouco além, né? Serviços de estética. A pontualidade é um ponto forte. Na verdade, tem coisas que a gente coloca, mas, assim, deveria ser obrigatório, né? Porque pela conveniência para o cliente, pelo respeito ao tempo do cliente. Mas vamos lá. A pontualidade é um ponto forte. E se você é realmente pontual no atendimento, comunique. Porque todo mundo que marca um horário gosta de ser atendido pontualmente. Claro, a vida é corrida, você está ali encaixando aquele horário, e dali você quer, enfim, você tem outros compromissos. Então, se você pratica, se é verdadeiro, você pode sim usar a pontualidade para conquistar clientes. O atendimento impecável é um ponto forte. Agora, atenção nesse, se você trabalha com serviços de estética ou alguns serviços mais elaborados, o conhecimento que você tem a respeito daquele serviço que você está prestando é um grande ponto forte, sabe por quê? Porque ele vai gerar no seu cliente confiança naquele serviço que você está prestando. Então, se você conhece bem esse serviço, se você tem o domínio técnico daquele serviço que você está prestando, é um ponto forte e você deve divulgar e deve colocar para o seu cliente como uma grande vantagem para ele estar ali com você. Esse cliente vai sentir confiança e, como eu adoro dizer, nem vai lembrar que você tem um concorrente. É esse lugar que a gente quer estar na cabeça dos nossos clientes, não é? Aquele lugar privilegiado que vai fazer a decisão do seu cliente direta para você. Então, pontos fortes. Você tem que praticar, você tem que realmente mandar muito bem naquilo que você está falando, que é seu ponto forte. Tem que fazer sentido para o seu cliente, tem que ser uma vantagem real para o seu cliente, para ele escolher você e não o seu concorrente. E você tem que divulgar, não seja tímida, não seja tímido. Se você tem um ponto forte, você tem que divulgar. Combinado? Aí, vamos lá. Sempre tem aquele ponto, quando eu trago, né, os conceitos e sempre voltado para as vendas, e aí você pode pensar, mas eu não tenho um ponto forte. E eu te garanto que você tem. E aí, fica comigo, porque a gente vai fazer um exercício aqui, eu vou te passar uma tarefa, é uma dica, mas é uma tarefa, e você vai identificar os seus pontos fortes e vai valorizar, você vai fazer deles um excelente argumento para atrair os seus clientes. Lembrando das minhas seguidoras que mandaram as questões, você vai mostrar o valor do seu negócio para o seu cliente. E você vai superar objeções do seu cliente. Por quê? Porque você está tratando de assuntos, de aspectos que fazem sentido e são vantagens para ele. Este é o caminho, vamos lá? Então, vamos lá. Como é que você vai praticar os seus pontos fortes? Primeiro, vou falar aqui um errinho, assim, que às vezes acontece. Eu acho que no caso dos pontos fortes, eu falei lá atrás, você tem que ser verdadeiro, tem que ser seus pontos, não da concorrência, e você tem que fazer sentido para o seu cliente. Agora, não seja tímida, não seja tímido. Se você souber que você tem, que faz sentido para o seu cliente, que é verdadeiro, que você pratica, mas você não divulga, não vai trazer o resultado que você quer. Então, não seja tímida, não seja tímido na hora de comunicar os seus pontos fortes para os seus clientes. É isso que vai trazê-los, não é isso que a gente quer? Então, vamos lá. E aí, vamos falar como que a gente segue por este caminho e faz dele uma grande oportunidade para aumentar as vendas? Você vai identificar o que você faz melhor, qual a sua grande vantagem e que faz sentido para o seu cliente. Esses são os passos. Tem que fazer sentido para o seu cliente, senão não é vantagem para ele, tá legal? Então, vamos lá. Agora que ficou bem claro o conceito dos pontos fortes, vou recapitular aqui para vocês. O que são seus pontos fortes? São aqueles aspectos que você manda muito bem, acima da média, melhor do que a concorrência,
que fazem sentido para o seu cliente, que significam uma vantagem real para o seu cliente comprar de você e não da concorrência, para ele só lembrar de você, quero nem lembrar de outro concorrente. Então, ficou claro, vamos agir hoje mesmo, agora, bora. Se você ainda não tem aquele caderninho ali que eu sempre falo, anota o bloquinho do celular, agora é a hora, bora anotar. Que eu sempre falo, anota. Por que eu falo? Porque você vai anotar e vai fazer hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Sabe por quê? Porque a vida é muito corrida. E aí o depois vira, sabe lá quando. Então, já que é uma solução prática que está ao seu alcance, você pode implementar hoje e não tem necessidade de investimento adicional, vamos fazer e agora. Anota aí. Pega aquele famoso caderno ou bloco de notas do celular, não importa, mas é agora. E aí, 3 tarefas para você, tá? Dicas, mas são tarefas também. Quero que você faça. Quero que você depois, se possível, me conte como foi isso para você, o que você descobriu, o que você mudou com isso e que tipo de resultado você já está sentindo. Combinado? 3 pontos, bora? Primeiro, quero que você identifique, quero que você anote 3 pontos fortes do seu negócio. Não importa se é um pequeno negócio, se é uma loja física, se é uma loja virtual, se é uma franquia, se é serviço, se é um restaurante, não importa. Cabe, vale para todo mundo. Isso aqui que eu estou falando, inclusive, eu gosto de fazer algumas comparações, vale para pessoa física também, para gente, são exercícios que sempre valem, porque é você atrair o seu cliente, isso poderia ser relações amorosas, relações de amizade, relação mãe-filhos, enfim, não importa. Vamos lá? Mas aqui a gente está falando do seu negócio, tá? Vamos lá. 3 pontos fortes do seu negócio. Quero que você identifique, lembrando dos conceitos que eu passei aqui há pouco, tá bom? Verdadeiro do seu negócio, você pratica, você manda muito bem e faz sentido para o seu cliente. Então, primeiro tópico, identifique 3, se puder mais, melhor ainda, tá? 3 pontos fortes do seu negócio. Segundo, ao lado de cada um dos pontos fortes que você identificou, eu quero que você escreva qual a vantagem ou as vantagens que o cliente tem com cada um desses pontos fortes. Então, se o seu ponto forte for localização, qual é a vantagem do cliente? Aqui não tem trânsito? Ele vem, para e não tem trânsito? Ou o ponto forte é fácil acesso, fácil estacionamento. Qual é a vantagem do cliente? É rápido, é cômodo, ele não se estressa ao chegar, e ele não vai mudar de ideia, ele vai chegar e vai fazer a compra dele tranquilo. Se você está num lugar seguro, qual é a vantagem para o cliente? Segurança. Se você tem um atendimento primoroso, elogiado pelos seus clientes, qual é a vantagem para o seu cliente? Ele se sente acolhido, ele se sente bem, ele fica à vontade. Então, ao lado de cada ponto forte que você identificar, você escreve pelo menos uma vantagem que o cliente tem, uma vantagem clara que o cliente tem com cada um desses pontos fortes. E o terceiro ponto, para cada um desses pontos fortes, que você já escreveu a vantagem, eu quero que você escreva uma ideia, pelo menos, de como você vai valorizar e divulgar isso para os seus atuais e para os novos clientes, aqueles que você quer conquistar. Então, olha só, também é um método e é um processo que eu gosto muito, pensar numa questão maior e quebrar em questões menores para que fique simples, para que fique fácil para você, tá? Então, se você escrever, que é o ponto 1, os 3 pontos fortes no mínimo, se você tiver mais, melhor ainda. 2, ao lado de cada ponto forte, quais são as vantagens que o seu cliente tem com esses pontos fortes? E 3, como você vai valorizar e divulgar isso, os pontos fortes e as vantagens para o seu cliente. Você vai quebrando e vai levando esse raciocínio, vai ficar muito simples. Você vai saber o que fazer porque você está detalhando, você está trocando em miúdos de que forma isso vai funcionar bem para você.
Então, faça isso, você vai saber como usar os seus pontos fortes como uma grande oportunidade para gerar vendas para vocês, ou para você. É isso. E assim como todos os assuntos que eu trago aqui. Eu trago um assunto, eu exploro e te dou um caminho de como você vai implementar para fazer este assunto virar venda. Vender mais e vender melhor. É aquela venda que fideliza o seu cliente. É aquela venda que é financeiramente mais saudável para o seu negócio. E assim por diante. Beleza? Então, hoje falamos sobre os seus pontos fortes, sobre como você vai identificá-los, sobre as vantagens que o seu cliente tem com seus pontos fortes e sobre como você vai valorizar e divulgar os seus pontos fortes. Eu acho que com este conteúdo, a gente respondeu aquelas 2 seguidoras que me mandaram as 2 dificuldades. Então, lembrando, as dificuldades delas eram como mostrar o meu valor para o meu cliente, e a outra tinha a pergunta, como superar as objeções dos meus clientes, como superar as dificuldades para vender para esse meu cliente. Um dos caminhos, e aí a gente tem vários, fica comigo, assistam meus vídeos, que você vai sempre ver um novo caminho, explorando, identificando as vantagens que os seus pontos fortes oferecem para os seus clientes. E, claro, valorizando e divulgando. Este é o nosso episódio de hoje do TVM, Tempo de Vender Mais e Melhor. Eu estou sempre por aqui. Se você quiser mandar perguntas, dúvidas, questões, se você também quiser colocar qual é a sua maior dificuldade para eu trazer aqui e associar algum conteúdo que vai te levar a melhorar suas vendas, eu acho que no momento eu quero, você quer, estou aqui para ajudar, para levar até vocês meu conhecimento e saber que você tem resultado vai me deixar muito feliz, tá bom? Obrigada pela sua atenção e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.